Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser do Ser. E o vídeo de hoje é a parte 2 do assunto Universo Simulado e as Fronteiras da Nossa Realidade. No final do vídeo passado, terminamos com a impressionante afirmação feita pelo primeiro americano a entrar em órbita em volta da Terra, de que ao olhar pela primeira vez o espaço que existe acima da nossa atmosfera, ele não teria visto absolutamente nada. Pois ele afirmou com todas as letras que o espaço que podia ser observado acima dele era absolutamente preto. Ou seja, tudo o que havia acima dele era completamente escuro. E um detalhe que eu deixei de mencionar no vídeo passado foi a respeito de que muito provavelmente naquele momento ele não estava sozinho lá no espaço, pois parece que havia algum tipo de presença lá com ele. E isso simplesmente porque pouco antes de fazer a reentrada na nossa atmosfera, foram ouvidas algumas estranhas batidas feitas aparentemente pelo lado de fora da cápsula. Como se fosse uma pessoa batendo em uma porta. Vejam só. O fenômeno desapareceu e então retornou. A sala de controle se preocupou. Subitamente, duas batidas. Os engenheiros da NASA detectaram um problema. O que, na minha opinião, unido ao fato de que as estrelas não possam ser observadas quando vistas de fora da nossa atmosfera, simplesmente só deixa entender que nós não fomos feitos para sair deste nosso planeta. E que, na verdade, a nossa presença lá no espaço não é assim uma coisa muito bem-vinda. E mesmo acontecendo todas aquelas coisas estranhas durante aquela missão, elas acabaram não sendo levadas em consideração e ficando esquecidas para quase todas as pessoas. E isso simplesmente por serem algo diferente de tudo aquilo que acreditamos que deve existir fora do nosso planeta. Mas será mesmo que mais ninguém deu crédito algum àqueles acontecimentos? Na minha opinião, é claro que, com certeza, as pessoas que estavam envolvidas diretamente naquela missão acharam tudo aquilo, sem dúvida nenhuma, muito estranho. E acredito que foi por esse motivo que o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, resolveu retomar alguns projetos secretos da Força Aérea Americana, os quais supostamente teriam como objetivo realizar voos lunares investigativos, sendo um deles o projeto A-119, o qual, segundo informações que só foram divulgadas apenas 45 anos depois por um executivo aposentado da NASA, chamado Leonard Hayfel, que teria sido responsável por liderar aquele projeto a partir do ano de 1958, esse projeto A-119 se tratava basicamente de um plano americano de detonar algumas bombas nucleares na Lua, e que supostamente seria apenas para demonstrar maior poder militar à então União Soviética durante a Guerra Fria. Mas será mesmo que seria somente isso? Ou será que a verdadeira intenção do presidente seria detonar uma bomba no espaço profundo para investigar o que realmente existe por lá? Mas aí é que entra uma grande questão. Pois, de uma forma ou de outra, a verdade é que já conhecemos os estragos que podem ser causados por uma bomba nuclear dentro da nossa atmosfera, e que ficou muito claro após as detonações das bombas de Nagasaki e Hiroshima. Mas o homem não conhece até hoje o que pode acontecer se uma bomba atômica for detonada no espaço, onde supostamente a gravidade é zero, e sem contar o fato de que não sabemos nada a respeito do que realmente existe lá. Ou seja, quais seriam as suas reais consequências. E é por esse motivo que eu acredito que já foram relatados inúmeras ocorrências de objetos OVNIs desarmando bombas nucleares em bases militares no mundo todo, ou seja, aqui mesmo no nosso planeta. E vocês, por acaso, acreditam que eles permitiriam que uma bomba nuclear ou de nitrogênio, como chegou a ser questionado na época, pudesse mesmo ser detonada lá no espaço? É claro que não. Isso porque, segundo o que é divulgado pela física atômica, absolutamente tudo o que existe é composto por átomos. Ou seja, eu, você e tudo ao nosso redor. E com certeza esses seres que criaram este mundo e mantêm todo esse sistema funcionando também são formados por átomos. Mas, com toda certeza,
com uma composição atômica muito mais complexa e densa do que essa que é normalmente encontrada nessa nossa realidade. E sem dúvida nenhuma, um acontecimento desse poderia gerar um evento apocalíptico, não só para nós aqui na Terra, mas para tudo que realmente existe e que está além da nossa compreensão. E com certeza o que vocês já devem saber é que apenas um ano e pouco depois daquela missão, o presidente americano John Kennedy foi assassinado em condições que poderiam ser consideradas, no mínimo, suspeitas. Pois o homem que foi apontado como único suspeito e acusado por ter sido o autor do disparo que matou o presidente, também foi morto antes que acontecesse o seu julgamento, e pudesse prestar maiores informações que serviriam para esclarecer os verdadeiros motivos daquele assassinato. A verdade, meus amigos, é que desde quando nascemos neste mundo, somos ensinados pela ciência que tudo aqui funciona de uma determinada maneira. E essa explicação tem que ser feita de forma que possa convencer a humanidade que o surgimento da raça humana neste nosso planeta tenha se originado a partir de um processo que aconteceu de maneira totalmente espontânea e natural, e sem qualquer tipo de intervenção inteligente. E isso simplesmente porque, se assim não o fosse, e pudéssemos saber comprovadamente que estamos em um tipo de mundo criado artificialmente, todos iriam querer saber quem realmente criou este mundo e qual o verdadeiro propósito da nossa presença aqui. E talvez assim não vissem tanto sentido em tentar acumular riquezas em um mundo que, na verdade, eles não sabem nem a quem pertence. Mas voltando ao assunto quanto à ausência das estrelas. Eu, pessoalmente, acredito que o motivo delas não poderem ter sido observadas acima da nossa atmosfera se deva pelo fato de que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a uma programação mental que gerencia e controla todos os nossos sentidos, e que se encontra interligado ao sistema deste mundo, onde nós estamos. Pois, pelo que eu acredito, nós só podemos experienciar essa nossa realidade graças a essa programação mental, a qual é feita de maneira coletiva, ou seja, é como se o nosso verdadeiro eu, ou o nosso espírito, por assim dizer, estivesse conectado a este corpo humano, o qual, por sua vez, está conectado a essa nossa realidade. E que, na verdade, tudo o que vemos, sentimos, tocamos, saboreamos e ouvimos possa, na verdade, não ser apenas o resultado natural de impulsos elétricos dentro do nosso cérebro, mas sim o resultado de uma programação artificial a qual é implantada dentro da mente de cada ser humano. E que, por sua vez, está conectada ao sistema deste mundo, ou seja, dessa nossa realidade. Como se fosse um tipo de realidade compartilhada. Seria como se todos nós estivéssemos sonhando, mas um sonho compartilhado, onde todos veem a mesma coisa e podem compartilhar da mesma experiência e que faz com que todos vejam, sintam e experimentem exatamente a mesma coisa. E uma grande prova de que isso realmente possa acontecer dessa forma, sem dúvida nenhuma, é aquilo que ficou conhecido como o Milagre de Fátima, que aconteceu durante o ano de 1917 em Fátima, Portugal, onde mais de 70 mil pessoas relataram ter visto o sol saindo da sua posição e dançar pelos céus durante mais de 8 minutos. Eu sei que pessoas que acompanham este canal já se questionaram quanto à minha insistência de falar sobre esse assunto, achando talvez que fosse por motivos religiosos. Isso não é verdade, pois a minha insistência nesse fato é simplesmente porque, segundo o que é afirmado pela ciência quanto ao funcionamento do nosso universo, sabemos que isso seria algo assim totalmente impossível de ter acontecido, sem que tivesse havido um verdadeiro apocalipse na Terra. Assim como foram naquelas mudanças da iluminação da Lua que eu presenciei há algum tempo atrás. Só que neste caso foram mais de 70 mil pessoas que estavam presentes naquele local. E todos relataram sem dúvida nenhuma, sem nenhuma controvérsia, terem visto exatamente a mesma coisa. O que, pelo menos na minha opinião, também seria algo impossível de ser combinada, uma vez que a maioria daquelas pessoas teriam vindo de lugares totalmente diferentes e não se conheciam. E afirmaram de maneira unânime terem tido a mesma experiência. E também algumas pessoas que estavam a uma distância de até 3 quilômetros daquele local também puderam presenciar o mesmo fenômeno. Mas o mais interessante
é que pessoas que estavam a uma distância maior do que 3 quilômetros daquele local não tiveram essa percepção de realidade, pois para elas o Sol continuou exatamente no mesmo lugar o tempo todo. Olha, meus amigos, o que eu estou tentando dizer é que se o Sol realmente tivesse saído do seu lugar como foi relatado, ter sido observado por toda aquela multidão, com certeza nenhum de nós estaríamos mais aqui. Mas nem só por isso podemos ignorar o fato de que mais de 70 mil pessoas relataram ter visto exatamente a mesma coisa, o que com toda certeza prova que alguma coisa realmente aconteceu ali. Alguma coisa que simplesmente conseguiu corromper uma realidade que estava sendo compartilhada por todos aqueles que estavam presentes e próximos àquele local. E foi por esse motivo que somente eles puderam ter aquela percepção de realidade, e que foi diferente da realidade que estava sendo compartilhada pelo restante da humanidade. E eu, pessoalmente, acredito que o ser que apareceu e que foi capaz de mexer com toda aquela realidade, como pôde ser presenciado por todos, de forma alguma teria sido a mãe do Cristo, como foi divulgado, e sim algum outro tipo de ser que não foi falado. Pois, se assim não fosse, não faria sentido algum o fato de que a Igreja Católica tenha demorado 29 anos para reconhecer aquele acontecimento como sendo real. Pois, se levarmos em consideração que demoraram apenas 9 anos para que o Papa João Paulo II fosse canonizado, não faria sentido algum terem gasto quase 3 vezes mais tempo para fazer a canonização da Mãe do Cristo. O que também pode ter sido para dar um tempo às pessoas de esquecerem aquilo que viram, pois aquele acontecimento contrariava todas as explicações que são oferecidas pela ciência quanto ao funcionamento do nosso universo. E não podemos esquecer que, pelo menos até onde se sabe, todo aquele acontecimento foi simplesmente para que uma mensagem fosse transmitida, a qual ficou conhecida como o Segredo de Fátima. Muito embora são muitas as pessoas que acreditam que este segredo já tenha sido revelado, eu pessoalmente acredito que não. Pois, pelo que eu acredito, a mensagem que foi transmitida naquele dia foi uma ameaça direta àqueles que governam este mundo. Mas seja como for, meus amigos, podem ter certeza de uma coisa: nada neste mundo irá permanecer em oculto para sempre, pois a verdade um dia sempre vem à tona. E o momento dela aparecer já está quase chegando, podem ter certeza disso. E no mais, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, muita paz e até a próxima.